Tiago, no capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos de 6 a 10. Lembrando que encerraremos esses estudos no domingo que vem, na ceia. Então vamos caminhar hoje para chegarmos na humildade. Com certeza no domingo de ceia vamos aprender um pouco sobre ela. Versículo 6 de Tiago, capítulo de número 4, diz assim: Todavia ele nos dá maior graça, portanto ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia, glórias a Deus. A gente viu que Deus se opõe aos orgulhosos, e essa oposição, essa resistência, essa contradição, essa discordância, esse afastamento que é provocado por causa do orgulho, faz com que Deus não derrame a graça, que seria o favor, a benevolência, a amizade, o apreço, a bênção, a dádiva, os benefícios, a virtude, o perdão, misericórdia e reconhecimento. Então Deus, Ele se opõe, Ele vai criar resistência para todo aquele que é orgulhoso, e ao mesmo tempo Ele vai abençoar, Ele vai derramar a benevolência, a graça dele sobre os humildes. E também vimos o significado desse orgulho. Nós vimos todo esse significado. Eu gostaria de relembrar para vocês que é o autoelogio e a própria exaltação. Orgulho também é a vanglória, trazer a glória para si, a vaidade, a altivez, a soberba, a jactância, a presunção, a arrogância e a ostentação. Então, quando vemos qualquer pessoa com essas características, é uma pessoa altamente soberba, orgulhosa, e certamente Deus vai entrar com a providência para poder modificar essa situação, porque Deus resiste aos orgulhosos, conforme o texto que estamos lendo. E percebemos nessa ocasião e nesses estudos que o orgulho é pecado. Está lá em Provérbios capítulo 21, 4, dizendo que o orgulho é pecado. E esse pecado do orgulho, ele origina todos os demais pecados. É lógico que esse pecado ele surgiu lá no coração de Satanás, como está em Isaías 14, versículos 13 e 14, e Ezequiel 28, 17, na parte A. E esse orgulho ele é projetado na tentação ali no Éden e se propaga pelo coração e a mente do ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Foi isso que nós vimos bem sinteticamente da semana passada, para que a gente possa entrar nesse estudo dessa semana. Lembrando que teve um erro lá em Provérbios, capítulo 16, 5, que eu falei salmos, depois a gente não conseguiu achar, e eu disse que Deus estava também tratando o meu orgulho. Coloquei isso como errata lá na rede social, e o versículo correto é Provérbios 16, 5, que vai dizer que Deus abomina, detesta, repugna o orgulhoso, o soberbo, o altivo e o arrogante. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 16, 5, você vai conferir isso daí, ok? Então, adentrando propriamente no estudo de hoje, nós vamos perceber que muitos de nós têm deixado de desfrutar o favor, a bênção de Deus por causa do orgulho. Não são poucas pessoas que têm deixado de receber a benevolência, a caridade, a misericórdia, principalmente um presente de bênção sobre a vida delas por causa do orgulho. Então eu quero trabalhar com vocês, nesses estudos, a fim de que a gente possa entender isso
e a gente possa ter uma reflexão. Esses estudos é para a gente poder refletir sobre essa palavra que Deus está liberando para as nossas vidas e juntos sermos transportados pelo Espírito Santo de um lugar de resistência, que é aquele lugar que Deus reserva para o orgulhoso, o lugar que Deus vai se opor, para um lugar transbordante da graça divina, um lugar cheio da prosperidade e saúde do nosso Deus. Vocês estão comigo nesse lugar? Amém. Então a gente vai precisar abrir o nosso coração, também estar com a mente completamente voltada para as Escrituras Sagradas, a fim de que Deus trate coisas que estão em nós, que muitas vezes passa desapercebido, que não são orgulho. A gente já está vivendo com tanto, acostumado com tanto esse orgulho, vivendo com ele, que não parece, ele não está exposto. Parece que é algo normal, mas na realidade são os nossos orgulhos e Deus não quer mais que estejamos nesse lugar de resistência, mas no lugar da bênção. Então, muitas das vezes, o orgulho ele vem mascarado, ele vem disfarçado e nós nem percebemos as nossas atitudes, as nossas práticas, os nossos pensamentos soberbos. É lógico que muitas dessas estruturas de orgulho que existem, elas estão escondidas nas nossas vidas, e esses ciclos viciosos de orgulho que já deveriam ter sido finalizados e coisas que estão bloqueadas na nossa vida por causa dessa resistência de Deus devido ao nosso orgulho, vai continuar a perdurar muitas das vezes por algum período. Muitas pessoas continuam fazendo ciclos na vida, elas não se arrependem, elas não percebem esse orgulho e elas não alcançam outro patamar em Cristo Jesus, elas não avançam espiritualmente no que tange a todas as bênçãos que Deus tem prometido para aqueles que creem. E elas continuam nesse ciclo vicioso de orgulho por um bom período. E aí a gente tira a questão daquela travessia no deserto, que Deus pega um líder chamado Moisés com o povo para poder ir para a terra prometida, e algo que seria passageiro, eles perduram ali por 40 anos, com soberba, com orgulho, maledicência, ingratidão, cheios de vaidade, com arrogância terrível. Eles começam a questionar Deus, murmurar, e você já sabe que o final dessa grande maioria seria a morte e não alcançar a promessa em Cristo. E é por isso que Deus traz esses estudos nesses dias para nós, para que não sejamos aquele povo que morreu no deserto, mas aqueles representados pela família de Josué e Caleb, que alcançaram a promessa em Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus! Então vai existir muito orgulho nas nossas vidas escondidos, e a gente vai precisar delinear eles, mapear eles, fazer com que a gente tenha percepção, eles fiquem visíveis para a gente poder combater. Então, se a gente aprende com Jesus, que está nas Escrituras Sagradas, certamente a gente vai perceber que essa palavra poderosa transforma as nossas vidas e vamos ter uma aparência não somente, mas uma vida de humildade. Abra aí sua Bíblia em Mateus 11, 29, e você vai ver que Jesus nos convida para que possamos ter essa vida de humildade através da palavra. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Perceba que a gente vai aprender com Jesus, aprender sobre Jesus, porque Ele é humilde de coração. Então Jesus nos convida para conhecermos dele, para nos aprofundarmos nele, para aprendermos sobre ele.
para vivermos uma vida como a dele. E esse aprendizado da palavra vai fazer com que essa própria palavra ela nos torne humilde de coração. É o convite que Jesus faz e ao mesmo tempo um mandamento dizendo: aprendei. Então ele está dizendo o seguinte para a gente: é necessário que aprendam sobre mim e vivam como eu vivo. Então Deus não quer nos manter num ambiente de resistência, num ambiente de orgulho, mas Deus, Ele quer nos projetar para um ambiente de graça, de vida, um ambiente cheio de prosperidade. E essa prosperidade não é da teologia da prosperidade, mas da teologia bíblica, que diz que é um lugar benevolente da presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Mas o próprio Cristo, ele vai admoestar, ele vai chamar a atenção para uns quesitos que agora a gente precisa estar vigilante. E um desses quesitos é o orgulho religioso. Você está em Mateus, capítulo de número 11, você vai voltar para o capítulo número 6. Versículos de 1 a 9. Deus tratando os nossos orgulhos, né, pessoal? Não deixa de ser falta de educação, mas Deus tratando os nossos orgulhos. São coisas diferentes. Vamos lá. Mateus, capítulo número 6. 1 a 9. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que estais no céu. Ele já começa assim, um confronto fortíssimo. Vigie para que vocês não fiquem fazendo coisas para que as pessoas te admirem e comecem a te elogiar a ponto de roubar a glória de Deus. Então, será que a intenção do nosso coração em fazer essas coisas é para sermos visíveis pelos homens, para receber honras, elogios e admirações das outras pessoas, ou porque estamos fazendo isso para glorificar o nome do Senhor? Então, é um aprendizado que a gente lê na Escritura, a gente já começa a fazer uma autoanálise de nós mesmos. E aí ele vai explicar a respeito desse primeiro versículo aí, a partir do versículo 2, dizendo assim: assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas. Aqueles hipócritas, a gente viu que é um desdobramento da palavra orgulho, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Então, orar pelas pessoas doentes, importante nesse tempo de pandemia, e mesmo em fazer isso na frente dos hospitais, das clínicas, das unidades. Pregar a palavra é importantíssimo, precisamos fazer isso, mas precisamos também, muito mais do que isso, tomar cuidado para que isso não seja para a glória nossa, e ao mesmo tempo tocar as trombetas e ser exaltado e ser vislumbrado e ser visto pelas outras pessoas, inclusive nas redes sociais. Então estou vendo muitos colocarem muitas situações do nosso país e fazem questão de mostrar nas redes sociais que estão fazendo isso. E a gente precisa ficar muito atento, porque a palavra está nos ensinando o contrário a essas manifestações de glórias pessoais, de vanglória. Mas quando der esmolas, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então não precisa convocar uma multidão e mostrar o que está fazendo, começar a dizer o que está fazendo.
Se começou a dizer que está fazendo isso, aquilo outro, precisa tomar muito cuidado, porque isso pode ser um orgulho religioso. Para que a tua esmola fique em segredo. Certamente a esmola na rede social não ficará em segredo, ainda mais se botar um hashtag de muita visualização. E o teu pai que vê que é secreto, aquele pai que está ali em oculto, na realidade é o Deus, te recompensará. Porque senão já está recebendo toda a glória e a recompensa já ficou ali limitada naquela própria situação. E aí ele continua dizendo: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, como os orgulhosos e soberbos que querem ser vistos pelas outras pessoas, pois gostam de orar em pé, diante das igrejas, diante dos templos, e nas esquinas das ruas, principalmente se forem UPAs. Ou hospitais gerais, ou policlínicas. Ah, mas não está na esquina não. Maravilha, menos mal que não está na esquina. Em verdade eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Eu sinto muito ler a palavra de Deus e fazer com que vocês entendam a verdade. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente precisa tomar muito cuidado, pessoal. Eu estou falando para a gente não fazer mais isso, não. Estou dizendo para a gente ir e mobilizar mais pessoas para fazer. Mas dá para a gente chegar na igreja e fazer as mesmas ações que a gente poderia estar sendo vislumbrado e visto pelas pessoas no horário de pico. Sim ou não? A gente poderia estar na própria casa nossa e no grupo da própria igreja a gente dizer assim: hoje nós vamos orar por todas as pessoas que estão internadas nas UTIs Covid na nossa cidade. Vamos pegar 24 horas no relógio de oração e cada grupo vai ter o seu horário ali, com sua porta fechada dentro de casa. Teria o mesmo efeito ou não? Teria. Aliás, teria um efeito muito maior, porque a glória seria toda para o Senhor, de acordo com as Escrituras Sagradas. E aí muitas pessoas dizem: quando estive doente, me visitaste. Mas ninguém entra na UTI Covid para visitar ninguém, pessoal. Então bora parar e ver se é realmente orgulho ou se qual é a intenção nossa. Eu não estou dizendo para não fazer, estou dizendo para ir fazer, mas muito cuidado, porque a palavra começou assim no versículo 1: vigiai, cuidado para não praticar essas coisas para serem vistas pelas pessoas. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orares, não useis repetições inúteis. 10 orações igual e uma diferente. Depois mais 10 orações iguais e uma diferente. Mais 10 iguais e uma diferente. Mais 10 iguais e uma diferente. Mais 10 iguais e uma diferente. Aí fechou aquilo que você já conhece. Pois eles pensam que serão ouvidos por muito falar, blá 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 blá, falando as mesmas coisas. Não vai ser dessa maneira com nós que já conhecemos a palavra. Não vos assemelheis a eles. Olha a ordenança de Deus aqui: não sejam igual a estes. Mas todo mundo está fazendo. O mundo jaz no maligno. Todo mundo que jaz no maligno realmente está fazendo as mesmas coisas. Mas nós que somos de Deus, não fazemos essas coisas, porque nós não somos semelhantes a Ele. Nós somos semelhantes igual a Cristo. O Pai que conhece das nossas necessidades é que vai nos corresponder. Então, quando nós orarmos, aí Ele vai falar a oração do Pai Nosso. Ok? Só lembrando que eu não estou dizendo para você ser contrário ao que está fazendo, se opor, criticar, não. É para a gente vigiar. E a gente não sabe a intenção do coração de cada um, só Deus sabe. Mas o que a palavra ensina é para a gente não se assemelhar a esses hipócritas. Ok? A palavra é hipócrita. Não sou eu que estou dizendo, a Escritura Sagrada. Até aqui tudo bem?
É difícil a gente ouvir isso, irmãos. Mas essa é uma palavra libertadora, porque a partir dela a gente começa a avaliar o nosso orgulho religioso, achando que nós somos melhores e as coisas acontecem porque nós somos um povo diferente. Então Jesus vai afirmar que quem se louva e se enaltece e se engrandece será envergonhado, rebaixado e subjugado. Você está no capítulo 6 ou no capítulo 23 de Mateus, versículo 12. Jesus falando assim: pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Em tempos de crise, em tempos de juízo de Deus, a gente precisa ficar atento nas Escrituras para que não tenhamos ar de soberba, porque Deus vai chegar rapidamente com a justiça. Então nós estamos vivendo esses tempos. E quem quiser se exaltar nesses tempos vai ser abatido. Há tantos que estão se exaltando e não vai ser abatido. Muitas vezes ele está sendo abatido espiritualmente. E a oportunidade que tinha, inclusive, de ter a vida eterna, está perdendo ali pelo orgulho. E se não for abatido nesse tempo, naquele grande dia, quando Cristo voltar e tiver que se apresentar diante desse juiz, o abatimento vai ser muito mais complicado, porque não vai ter como se converter, não vai ter como se arrepender. Que Deus nos livre dessa má hora, em nome de Jesus. Então, muitas dessas aflições, dores, sofrimentos, crises, dificuldades, problemas, tribulações podem estar sendo usadas por Deus para tratar os nossos orgulhos. A gente já parou para pensar que muitas das situações que enfrentamos é para que Deus possa tratar o nosso orgulho? Quando nós entendemos isso, a gente passa por essa prova, por essa situação, glorificando a Deus e se humilhando diante dele para que ele possa nos curar e transformar a nossa vida para ficarmos mais parecidos com Jesus. Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Está em Mateus, você vai para frente, vai passar Romanos e vai encontrar Coríntios. 2 Coríntios 12, 7. Portanto, para que eu não me tornasse orgulhoso, arrogante, soberbo, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me tornar, para me atormentar, para que eu não me tornasse soberbo, orgulhoso, arrogante, altivo. Quem está falando isso é Paulo, com revelações tremendas do céu. Um homem participante de todos os dons e ministérios dispensados por Deus e por Cristo. E ele ora pedindo para Deus retirar aquilo que ele estava enfrentando. E Deus diz para ele: minha graça te basta. E ele escreve dizendo: foi colocado essa dificuldade, esse problema, essa tribulação, essa crise, esse sofrimento, essa dor, essa aflição, que persevera e vive comigo, um espinho na carne, como um mensageiro de Satanás, enviado e deixado por Deus, para que ele não se tornasse um homem arrogante. Paulo dizendo isso, imagine eu e você. Então, muitas vezes, essas coisas que a gente enfrenta de tribulação, e que ela está permanecendo, e a gente faz uma vistoria da nossa vida, e a gente está em conformidade com o que Deus quer, mas a gente fica ali sofrendo com aquela situação, com algo que a gente ora e não passa.
Eu não estou falando de um deserto que a gente está entrando por desobediência. Estou dizendo de algo que a gente tem na nossa vida como um espinho na nossa carne, para que a gente não se orgulhe e a gente reconheça quem somos nós, as nossas limitações, a nossa humanidade frágil, pecaminosa, que depende de Jesus para todas as coisas. Então imagine que isso pode acontecer, queridos. É lógico que Deus vai aproveitar e vai usar dessas situações de pandemia, de crise, para que a gente possa fazer uma revisão na nossa vida e se humilhar diante dele. Humilhar na presença de Deus, Ele vos exaltará, diz a palavra. Então Deus vai trabalhar na vida de todos aqueles que são filhos e filhas, para que nós tenhamos a mesma atitude, a mesma ação, a mesma conduta, o mesmo comportamento, a mesma postura e viver o propósito que é Cristo Jesus. O propósito que está em Cristo Jesus. O propósito da palavra. Então Deus vai trabalhar nas nossas vidas para que a gente possa estar semelhante a Cristo. Vamos ver isso em Filipenses, no capítulo de número 2, dos versículos de 5 a 10. Vamos um pouquinho para frente. Filipenses 2, 5 a 10. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele já começa falando com a gente assim, ó. É necessário que vocês estejam com as mesmas vontades e desejos, com a mesma intenção como a de Cristo. Não é como de Satanás, que queria usurpar o meu trono, dizendo Deus, e ele foi abatido, mas é com um sentimento de humildade como Cristo, para ser exaltado. Que existindo em forma de Deus, Jesus é Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então Jesus se humilha para obedecer o que Deus queria. A obediência de Cristo o levou para a cruz. A obediência de Cristo fez com que os nossos pecados pudessem ter sido redimidos. Então, Cristo vai para a cruz nesse sentido que a gente está estudando aqui, para obedecer a Deus. E essa obediência gerou a nossa salvação como consequência. Então, muitas vezes, a nossa humildade e o alinhamento com a palavra e a obediência vai gerar vidas que a gente nem conhece para as próximas gerações. Vai fazer com que pessoas que a gente não conheça sejam alcançadas, pessoas que ainda nem nasceram. É muito forte essa mensagem de Deus nesse quesito geracional, queridos. Por isso, Deus também exaltou com soberania, Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, ao que está no céu, na terra e debaixo da terra. Você pode ler até o 11 aí. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o resultado dessa humilhação de Cristo foi fazer com que Ele fosse exaltado.
E quando a gente pega o texto que a gente iniciou, que foi o texto de Tiago, capítulo número 4, de 6 a 10, bora lá para a gente ver algo em Tiago aí. Vai comigo, para a gente fazer um paralelo muito importante agora. Deus, no versículo 6, se opõe aos soberbos, aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Versículo 10, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Deus derrama a bênção, a graça, a benevolência naqueles que são humildes. E Deus vai criar resistência, Ele vai se opor àquele que é orgulhoso e soberbo. Aí muitas vezes a pessoa está orando, repreendendo, expulsando o demônio, está fazendo campanha e nada vai acontecer, porque quem está resistindo é Deus. Por causa do orgulho. Deus abate os orgulhosos. A gente viu que Deus tem um dia separado para tratar com cada orgulhoso. A gente viu na semana passada. Deus tem um dia para tratar com cada orgulhoso. Isso é muito forte. Então que a nossa oração seja igual à oração do salmista Davi a partir dessa hora. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Essas sejam as nossas orações a partir de agora em diante. 139, 23 e 24. Salmo de Davi, nos versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi ali percebe que se Deus não tivesse vasculhando a vida dele por dentro, ele mesmo seria capaz de infringir os mandamentos, de se corromper. E ele faz uma oração sincera, pedindo para Deus adentrar na vida dele, na mente, no coração, a ponto de saber se tem alguma coisa desconforme para retirar dele. E a gente aprende com ele, com o salmista Davi. E aí você volta para o capítulo de número 19, o Salmo 19, no verso de número 13. E olha que oração importante. Guarda também o teu servo da arrogância, do orgulho, da soberba, da altivez, da vanglória, da vaidade, do autoelogio, da exaltação, da presunção, da ostentação, da jactância, para que não me domine. Para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de tão grande pecado, de tão grande transgressão. Se o Senhor me guardar do meu orgulho, Deus, para que Ele não domine a minha vida, eu ficarei inteiro na Tua presença. Serei santificado, separado para a Tua glória, e não pecarei. Desde que a gente aprende que ele entendia que o orgulho originava todos os demais orgulhos, todos os demais pecados, todos os demais iniquidades, todas as demais transgressões, impiedades, injustiças, perversidades. O orgulho originava todas as demais situações maléficas na vida do ser humano. Era isso que ele tinha consciência, e ele diz: vou ficar livre disso se o Senhor me ajudar nesse processo. E quando a gente ora com essa sinceridade, Deus vai nos colocar em situações para nos libertar de nós mesmos, desses orgulhos.
Porque muitas vezes a brecha da batalha espiritual nossa com as forças das trevas é por causa do orgulho. As coisas estão fechadas, não estão funcionando, estão trancadas por causa do orgulho. As coisas não estão dando certo, os caminhos estão tortuosos, difíceis, por causa do orgulho. O inimigo está tendo legalidade por causa do orgulho. É lógico que nós vamos nascer e morrer com esse orgulho, mas precisamos nos olhar todos os dias. Precisamos refletir na palavra todos os dias. Precisamos nos examinar todos os dias e nos arrepender desse orgulho herdado lá no Éden, por Adão e Eva, que chegou à nossa geração. Para que a gente não pense que a gente pode esconder isso de Deus e ser alguém, ser, ter e saber mais do que os outros, inclusive mais do que o próprio Deus. Então a dica é para que a gente faça esse exercício de se examinar. Porque muitas vezes quando a gente trabalha com comparações, olhando para o outro, é porque a gente parou de olhar para nós, olhando mais para os outros. E aí a gente vai enxergar todos os defeitos dos outros. E a gente não consegue enxergar os nossos defeitos para Deus tratar. É um sinal muito forte de orgulho. Quando a gente quer exaltação para a gente mesmo, quando a gente quer aparecer, quer ficar em evidência. Ou quando a gente quer que as pessoas nos elogiem, a gente provoca situações para sermos beneficiados, elogiados, ganharmos coisas, termos alguma coisa, é sinal de vaidade, isso é raiz de orgulho. E quando a gente acha que a gente sempre tem razão, ou quando ninguém pode confrontar nada em nós, que a gente também vai revidar, isso se chama presunção. E aqueles que ficam mostrando o que não tem, o que tem, muitas vezes se endividando para mostrar uma aparência do que não é, ou mostrando bens e riquezas, características de aquisições materiais, ainda que Deus é um Deus da prosperidade financeira. Mas quando isso está em muita evidência, a pessoa faz questão de mostrar e demonstrar suas posses, isso é orgulho da ostentação. Deus não quer que sejamos assim, mas que sejamos humildes como Cristo. Foi para isso que Ele nos criou. Então Deus vai se opor, vai resistir a todos esses. Tenha certeza que Deus não vai deixar ninguém partir para a eternidade sem Ele ter com essas pessoas em tratamento. E alguns que ainda vão partir para a eternidade, cheios de orgulho, tenha certeza que o caminho deles é um caminho sem volta no inferno, acrescentado com dores, acrescentado conforme a Bíblia em Apocalipse, de punição de acordo com o orgulho. Ainda existe inferno, ainda existe céu. O céu é para os humildes em Cristo, e o inferno para os soberbos e orgulhosos fora de Cristo. Só tem dois lugares. Então a palavra diz: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permanece firme na presença dele. Amém? Então a gente percebe a profundidade desses estudos e o quanto Deus quer nos projetar para uma outra dimensão espiritual em Cristo, porque Deus se agrada em ser abençoador. O que Deus mais quer é que as promessas dele na nossa vida sejam cumpridas. Deus se alegra em ser benevolente e dar presentes para aqueles que o amam e que obedecem a palavra dele. Então é por isso que eu acredito que ele nos deu essa palavra para estudarmos isso
e a gente entender o que não devemos fazer, como devemos vencer esse orgulho, para podermos viver o propósito de Deus nesses dias vindouros. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Se você puder, lógico.